E quando não queremos aceitar que já estamos vivendo o final dos tempos, que será inevitável as guerras, as doenças, as epidemias, e uma das coisas mais sérias que nós vemos no final dos tempos é o que Jesus falou sobre o amor de quase todos se esfriarem. Imagina no mundo onde que existe mais de 7 bilhões de seres humanos, imagina o amor de quase todos se esfriarem. Assim nós estamos vivendo esse final dos tempos. Jesus traz esse alerta no livro de Marcos, no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6, ele diz assim, ó, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, você vê que a palavra de Deus, ela é super atualizada. A palavra de Deus não é do passado, a Bíblia não é uma coisa do passado. A Bíblia é um manual da vida. Ela serviu no passado, ela serve nos dias de hoje e ainda servirá no futuro. Porque ela não é, a Bíblia Sagrada não é um livro de história. A Bíblia é um manual da vida. Então nós não queremos que muitas coisas aconteçam, mas parece que muitos que estão na igreja, que se dizem cristão evangélico, parece que muitos estão dormindo. Eles vivem como se realmente Jesus não fosse voltar. Eles estão vendo tudo isso acontecer, mas parece que isso não vai acontecer. Mas por que as pessoas elas vivem assim? Porque o motivo é claro, ela está sendo distraída com alguma outra coisa. É como os pais, eles fazem com as crianças. Às vezes as crianças estão ali desobedecendo, estão fazendo coisas erradas, então os pais, eles dão uma outra coisa para a criança se distrair ali, para ela não fazer bagunça, para ela não gritar. Então muitos cristãos, muitos evangélicos hoje estão sendo distraídos, estão no final dos tempos, mas estão sendo distraídos com alguma outra coisa, seja uma bênção financeira, uma bênção sentimental, ou algo que acontece dentro da igreja, um desentendimento. Então, a pessoa, ela simplesmente esquece que está vivendo o final dos tempos, mas vai acontecer. Foi o exemplo da pandemia que nós tivemos. Eu me lembro até hoje quantas vezes nós orávamos para que aquela pandemia não se estendesse, mas era inevitável. Mesmo orando, mesmo pedindo a Deus, mas era inevitável a pandemia acontecer, porque não tem como parar os acontecimentos do final dos tempos. Nós vamos orar, mas eu digo para você, não tem como parar os acontecimentos do final dos tempos. Mas tudo isso é para o nosso bem. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, no final é para o nosso bem.